Estes 3 padres jesuítas tinham ascendência espanhola. Eles foram martirizados pelas mãos de índios influenciados pelos pajés de suas tribos. O martírio dos 3 aconteceu numa região que na época pertencia ao Reino da Espanha e que hoje forma o estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Roque Gonzales era um padre e um missionário exemplar. Nasceu na capital do Paraguai, em Assunção, no ano 1576. Era filho de espanhóis, colonizadores que se estabeleceram ali. Seus pais, Bartolomeu Gonçalves Villaverde e Maria de Santa Cruz, eram nobres e o educaram na fé e na virtude. Em sua infância e adolescência, sobressai entre seus companheiros por sua vida de honestidade, recolhimento e pureza, por seu espírito e prática de oração ou piedade, bem como pela frequente recepção dos sacramentos, máxime Eucaristia, o que na época era exceção. Exercia, além disso, entre seus colegas, verdadeira liderança e todos lhe queriam bem. Notável era a sua coragem e seu caráter era forte e coerente em tudo o que dizia respeito a Deus e à religião. Aos 15 anos, Roque tomou a decisão de entregar sua vida para o serviço de Deus. Desde cedo, Roque se preocupou com a sorte dos índios, cuja língua dominava. Pouco a pouco e vida afora, passou a conhecer e atingir profundamente a alma guarani. Sentia, porém, mais que tudo, a exploração indigna e inumana de que o índio era alvo constante da maioria dos encomendeiros. Aos 24 anos, Roque recebeu a ordenação sacerdotal. Tão logo foi ordenado, quis assumir o trabalho de formação espiritual dos índios que ocupavam as áreas do outro lado do rio Paraguai, em fazendas de colonizadores. O ressalto desse trabalho foi tão bom que o bispo de Assunção quis que ele passasse a ser pároco da catedral e logo depois assumisse o cargo de vigário-geral da diocese. Padre Roque, porém, renunciou a essas nomeações com o objetivo de entrar para a Companhia de Jesus. Assim, em 9 de maio de 1609, ele vestiu o hábito jesuíta. Desde então, dedicou-se totalmente ao serviço dos índios que habitavam as regiões do Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil e até mesmo parte da Bolívia. Pouco após sua entrada, foi-lhe confiada, junto com o experimentado padre Vicente Griffe, uma das tarefas mais difíceis e perigosas: a pacificação dos terríveis, belicosos e valentes Guaiacurus do Chaco. Foi depois, como o chamaram, o segundo fundador da redução modelo de Santo Inácio Guaçu. Em 1611, ganhou aí do padre Torres Bodio, provincial, um quadro de Nossa Senhora da Conceição, que depois se tornou a célebre conquistadora, que haveria de acompanhar o padre Roque em todas as suas longas e arriscadas empreitadas missionárias no Paraguai e no Uruguai. São Roque costumava chamar a Virgem de Conquistadora, pois muitas vezes bastava que levantasse o quadro da imagem da Santa Mãe de Deus para que os índios se convertessem. Em 1615, fundou uma missão em Itapúa, a atual cidade da Argentina de Posadas, e logo se trasladou para outra margem do rio, em que hoje se conhece como Encarnação, no Paraguai. Por isso, é reconhecido como fundador e patrono das duas cidades. O padre Roque Gonzales uniu seu trabalho missionário aos dos outros 2. Os 3 padres trabalhavam segundo as orientações dos jesuítas, organizavam missões e reduções entre os índios das tribos guaranis do Cone Sul. Tinha como meta conquistar os índios, ensinando a eles os princípios do Evangelho de Cristo. Além disso, eles formavam núcleos de resistência dos índios contra a opressão exercida pelos colonizadores brancos. A 3 de maio de 1626, celebrou a Santa Missa, a primeira no solo gaúcho brasileiro, batizando a nova fundação de São Nicolau. Era a primeira semente do Evangelho, da fé e da civilização nessa região, que desabrocharia depois de forma esplêndida. São Roque Gonzales fez de tudo para ganhar a todos para Cristo, portanto aprendeu além das línguas indígenas,
Aprofundou-se em técnicas agrícolas, manejo dos bois e vários outros costumes da terra. Os jesuítas, bem ao contrário do que muitos contam de forma injusta, tinham como meta a salvação das almas, mas também a promoção humana, a qual era e é a consequência lógica de toda a completa evangelização. As reduções dos jesuítas impediam que os índios se tornassem escravos dos brancos. Ao mesmo tempo, ajudavam os índios a manterem suas culturas. Nelas, os índios eram alfabetizados, evangelizados e aprendiam técnicas de plantio e de sobrevivência. Em 1628, fundou outras 4 reduções: Candelária, Caçapamirim, Caaró e Assunção do Ijuí ou Pirapó. Mas o seu trabalho missionário atraía o ódio dos feiticeiros e dos maus índios. Os colonizadores, por sua vez, não gostavam do sucesso dessas reduções dos jesuítas, entendendo que isso prejudicava a exploração brutal praticada por eles. Por isso, uniram-se a índios rebeldes e instigaram-nos a invadir e destruir todo o trabalho dos jesuítas, tanto as missões quanto as reduções. Assim, mataram a muitos e acabaram com a experiência histórica das reduções. Nesses ataques, o padre Roque Gonzales e seus companheiros foram assassinados. Na redução de Caaró, pertencente ao estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, as mortes aconteceram no dia 15 de novembro de 1628. O padre Roque tinha celebrado a missa com os índios e estava construindo uma pequena torre para o sino na nova capela. Então, os índios rebeldes chegaram, instigados por um feiticeiro chamado Nhexu. Atacaram a redução e uma outra vizinhança, a redução de São Nicolau. Ali, mataram a muitos e incendiaram tudo. Padre João de Castilho foi morto em São Nicolau. Padre Afonso Rodrigues e Padre Roque Gonzales estavam juntos em Caaró e morreram ali. Padre Afonso foi morto com um golpe de machado de pedra na cabeça. 53 pessoas foram testemunhas da morte do padre Roque Gonzales. Segundo elas, o coração dele foi arrancado do peito por mãos de índios cheios de fúria. Nesse momento, porém, uma voz foi ouvida saindo do coração, dizendo o seguinte: matastes a quem tanto vos amava e queria. Matastes, porém, só o meu corpo, porque minha alma está no céu. Virão meus filhos castigar-vos, sobretudo pelo fato de haverdes maltratado a imagem da Mãe de Deus, a Conquistadora. Voltarei, contudo, através de meus sucessores, para vos ajudar nos muitos trabalhos que por causa da minha morte vos hão de sobrevir. Quando os índios ouviram aquela voz, enfureceram-se mais ainda e furaram o coração do padre Roque com uma flecha. Depois jogaram-no ao fogo. Milagrosamente, porém, o fogo não queimou aquele coração. O coração de São Roque manteve-se incorrupto e foi levado a Roma, junto ao machado de pedra com o qual foi martirizado. Atualmente, o coração e o machado se encontram na Capela dos Mártires, no Colégio de Cristo Rei, em Assunção, Paraguai. Os 3 mártires tiveram suas beatificações celebradas pelo Papa Pio XI no ano de 1934. Em 1988, o Papa São João Paulo II celebrou a canonização, instituindo a festa dos 3 santos para o dia 19 de novembro. Em Caaró, município de Caibaté, encontram-se o principal santuário de veneração dos santos mártires, como ficaram conhecidos, visitado permanentemente por caravanas de romeiros. São Roque Gonzales e companheiros mártires, rogai por nós.